Olá, meus amados irmãos, Deus te abençoe poderosamente. Como está as suas forças, seja espiritual, emocional, física, como você está? Deus diz que Ele quer renovar as suas forças. Aleluia! Sabe que eu ouvi essa semana claramente do Espírito Santo. Eu fiz muitas coisas, muitas atividades, muitos encontros, preguei muito e eu ouvi claramente do Espírito Santo para mim parar, continuar sendo profunda nele e buscar a Ele com um tempo maior. Quem sabe você ouve essa mensagem, está passando por aqui e precisa ouvir sobre essas coisas. Sabe, amados, que excesso de atividade, seja na nossa casa, seja na obra de Deus, quando está o excesso, eu digo excesso, viu? Porque tem coisas que nós devemos fazer, né? E tem coisas que também são muito importantes. Mas o excesso rouba o nosso tempo da presença de Deus, da profundidade que nós devemos ter com o Senhor. E as forças, às vezes física, emocional, espiritual, a gente começa a sentir o peso, começa a sentir a diferença. Sabe, como se as forças fossem indo embora. Deus diz que Ele quer renovar as suas forças com essa mensagem. Sabe que em Juízes, no capítulo 6, fala de Gideão. Gideão tinha uma grande guerra, né, que Deus sabia que ele tinha capacidade de vencer aquela guerra. Mas ele, por ele mesmo, ele se sentiu super incapaz. Mas Deus falou claramente com ele e fala isso com você. Às vezes você vive uma grande batalha e você por si só não consegue. Você não está conseguindo, está se debatendo, mas não está conseguindo vencer. Deus disse para Gideão e diz a você, disse assim no versículo 12. O anjo do Senhor apareceu para Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amada, nós podemos extrair dessa mensagem, aleluia, que quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo falando conosco, nós temos a certeza que é Deus falando, nós começaremos a renovar as nossas forças. Sabe, porque ouvindo Deus, nós vamos começar a ouvir o que nós somos nele, porque Gideão se achava incapaz por ele próprio. E realmente por nós mesmos não somos capazes. Mas como ele ouviu de Deus e Deus deu direção para ele, aleluia, nós sabemos que o final dessa história verídica, ele venceu essa guerra. Só que Gideão também colocou Deus à prova 2 vezes, né, sobre a lã e o orvalho, né, se molhasse a lã e a terra ficasse seca, e o contrário também, ele botou Jesus à prova, botou Deus à prova, ou melhor. Nós não precisamos provar Deus. Nós temos que acreditar que Deus renova nossas forças. Se a gente enfraqueceu em alguma área, aleluia, busque Deus na profundidade, porque Ele tem todo o poder de renovar as suas forças e fazer você vencer, seja qual área for. Sabe que Josué, quando ele começou o seu ministério, da mesma forma, Deus falou para ele claramente, seja forte e corajoso. E falou 3 vezes para ele, Josué 1. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, eu estarei com você por onde você andar e os seus caminhos serão bem-sucedidos. Ele acreditou, ele tomou posse daquela palavra e realmente o que Deus falou para ele nós sabemos que se cumpriu, porque Josué entrou na terra prometida e levou muita gente com ele, aqueles que acreditaram. Amados, quando a gente crê no Senhor, crê que existe um poder em Deus, uma força em Deus, aleluia, nada pode te parar e nada pode me parar. Sabe que o apóstolo Paulo também escreve um texto muito importante em Efésios, no capítulo 3, no versículo 16, é uma oração que ele faz. E ele se coloca de joelho, ele fala, eu me coloco de joelho diante do Pai, ao qual toda a família toma o nome nos céus e na terra. E no 16 assim, e eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, existem gloriosas riquezas contidas em Deus, aleluia, Ele os fortaleça o íntimo do seu ser com o poder do Espírito Santo. Sabe que o poder do Espírito Santo fortalece as nossas emoções, que às vezes estão fragilizadas por traumas, por coisas até recentes que aconteceram que não trouxeram alegria ao coração, enfraqueceu. Deus fortalece o íntimo do seu ser com o poder do Espírito Santo. Se o apóstolo aqui estava fazendo uma oração, aleluia, que é a oração. Durante a oração, nós vamos clamando ao Senhor
pedindo a Ele: fortaleça o íntimo do meu ser, fortaleça minhas emoções, fortaleça no meu espírito, fortaleça o meu corpo físico, me dá vigor. Quando nós vamos falando para o Senhor, nós sabemos que Ele começa a liberar do céu a força dEle, aquela força que criou os céus e a terra. Aleluia! E sabe que em Josué 1 também está escrito, e Deus fala para ele: medita nessa palavra. E eu digo para vocês: medite na Bíblia. Medite no que está escrito nesta palavra, de dia e de noite, em todo tempo que você tiver um tempo. Leia a palavra, só assim seus caminhos serão bem-sucedidos. Aleluia, aleluia. E Ele estará conosco em todo o tempo. Amados, essas são as dicas primordiais para nós sermos renovados na nossa força, para nós termos vigor físico, para nós termos, aleluia, as emoções equilibradas. Não deixe suas emoções governar você. Não deixe sua mente natural governar você. Não deixe, eu também não vou deixar, porque nós devemos deixar o Espírito Santo, o Senhor, nos governar, o Senhor nos fortalecer, o Senhor nos levar em segurança. Aleluia! Quem habita no esconderijo do Altíssimo, então você pode descansar na sombra do Todo-Poderoso. Você pode dizer que Ele é o refúgio e fortaleza. Ele é o seu refúgio e fortaleza e o meu também. E com tudo isso que nós vamos declarando sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, Deus vai renovando as nossas forças, vai nos dando um ânimo novo, aleluia, vai tirando as coisas que não são boas, que está fazendo enfraquecer, seja dúvida, ou às vezes uma fraqueza também porque não buscou muito o Senhor. Ele vai entrando com poder. Aleluia, o Espírito Santo vai ajudando. E Ele vai abrindo o caminho, Ele vai dando ideias, Ele vai dando sabedoria. Aleluia! E nós vamos lendo a palavra, essa palavra poderosa se materializa no mundo físico, seja no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, na nossa família, e tudo vai ficando leve, tudo vai ficando diferente e tudo vai ficando melhor. Eu profetizo Deus renovando as suas forças, Deus renovando a sua mente, o seu coração, aonde o Espírito habita, que o Espírito possa crescer, possa criar volume em você, aleluia, que você possa ver com os olhos espirituais coisa que você nunca viu, que Deus possa aguçar os seus ouvidos espirituais, que você tenha uma visão espiritual ampliada e que o poder de Deus entre em você, a unção do Espírito Santo, e te faça ser forte e corajoso, ser forte e corajosa para viver o melhor que Deus tem para você. Guerreiro e guerreira do Senhor. Se essa mensagem chegou ao seu coração, é porque Deus tem isso para você e é agora, em nome de Jesus Cristo. Amados, é uma realidade tudo que Deus fala conosco, porque Ele é imutável, como Ele foi no passado, Ele é hoje e será eternamente. Então, se você recebeu essa mensagem, compartilha, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal, é uma alegria ter você aqui. Faça um comentário, coloque um comentário, um coração, um cumprimento. Deus te abençoe, abençoe sua família, que essa palavra possa ter te levantado por dentro e dar o ânimo que você precisa para hoje, amém? Em nome de Jesus. Porque cada dia Deus cuida da gente de uma forma diferente. Às vezes nós estamos fracos num dia, no outro dia nós precisamos de uma cura, no outro dia nós precisamos da provisão, mas Ele diz para você e para mim que Ele sempre está conosco, para suprir as nossas necessidades, para nos fortalecer, para nos curar, mas que nós devemos buscá-lo pelo que Ele é e não só pelas bênçãos que Ele tem para nós. Apesar de serem muitas, de serem boas, de serem poderosas, e Ele gosta de nos abençoar, mas nós buscamos a Deus porque nós amamos o Senhor. Amém? Glória a Jesus por mais essa mensagem divina. Fico na paz do Senhor Jesus, que Ele possa te guardar, te suprir e especialmente fortalecer a sua força nele. Aleluia!